Beleza, vamos falar agora sobre os prazos dos atos dos serventuários nesse novo bloco aqui sobre processo civil, tá bom? Os prazos dos serventuários para praticar atos processuais dentro do processo judicial lá no tribunal, lá no Poder Judiciário, tá bom? Beleza. A regra é a seguinte: todos os atos processuais a serem praticados pelos serventuários aí do tribunal, serventuários do Poder Judiciário, deverão ser praticados em 5 dias. Isso está previsto lá no artigo 228 do Código de Processo Civil de 2015. Beleza. Existe alguma exceção? Sim, existe a exceção de um ato específico a ser praticado pelo serventuário. Existe um ato específico a ser praticado pelo serventuário, que é aquele ato em que o serventuário vai fazer os autos conclusos para o juiz. Aí o prazo não é 5 dias, não. O prazo é 1 dia, tá bom? Então, para o serventuário fazer os autos conclusos para o juiz, é 1 dia. O que é fazer os autos conclusos para o juiz? É pegar o processo, por exemplo, se o processo for físico, pegar o processo, levar lá no gabinete do juiz e entregar para o juiz e falar: olha, excelência, tem esse processo aqui para Vossa Excelência fazer a sentença ou fazer a decisão e tal. Ou então, é pegar o processo eletrônico, entrar no sistema e enviar o processo eletrônico para a fila de trabalho do juiz. É isso. Fazer o processo concluso é isso, tá bom? Fazer os autos conclusos ao juiz significa isso. Tá. E se o serventuário extrapolar o prazo sem nenhum motivo, não tem nenhum motivo para ele extrapolar o prazo, ele simplesmente extrapolou o prazo. Ele quis extrapolar o prazo. Bom, aí se o serventuário vier a extrapolar o prazo, o que vai acontecer com ele? O juiz, ele vai instaurar ele vai mandar instaurar um procedimento administrativo, um processo administrativo, que é o famoso PAD, processo administrativo disciplinar, para apurar aí a responsabilidade administrativa do servidor, se for o caso aplicar uma suspensão, uma advertência, etc. Quem vai apurar isso é o tribunal, tá bom? No âmbito administrativo. Então, assim, o serventuário ele tem que cumprir os prazos processuais. O serventuário tem que praticar o ato, em regra, em 5 dias. De forma excepcional, ele tem que praticar em apenas 1 dia o ato de fazer concluso o processo ao juiz. Porque fazer concluso ao processo ao juiz não tem muita dificuldade. É pegar o processo, levar no gabinete do juiz ou enviar para a fila do juiz no portal eletrônico. O processo eletrônico. Tá bom? Então, assim, a regra é 5 dias. A exceção é 1 dia. Tranquilo. E se caso o servidor extrapolar, o serventuário, né, extrapolar o prazo, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer a instauração de um processo administrativo aí, um processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade dele. Tá beleza? O juiz é que vai mandar instaurar o processo administrativo. O juiz que é competente para mandar instaurar o processo administrativo. O juiz que for o chefe do serventuário. Tá? Então, o juiz, se ele analisar o processo e verificar que o serventuário extrapolou o prazo, o juiz vai instaurar o processo de ofício, por vontade própria. O juiz vai instaurar o processo administrativo para verificar os motivos, se realmente teve algum motivo ou se não teve nenhum motivo justo para a pessoa extrapolar o prazo. Beleza. Ou então vamos supor que o juiz analise o processo e não verifique que o serventuário extrapolou o prazo que ele tinha de 5 dias ou de 1 dia. Aí o que vai acontecer? Aí as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as partes interessadas, elas poderão representar o juiz, fazer um pedido para o juiz para que o juiz instaure o processo administrativo para apurar a responsabilidade do serventuário que extrapolou o prazo sem justo motivo. Beleza. Então você já sabe a regra, você já sabe a exceção e você já sabe as consequências, que são as penalidades, né? Ou seja, a apuração do ocorrido em processo administrativo. Tá beleza? Tranquilo. Agora eu vou te falar uma última informação para finalizar, no seguinte sentido. A prática do ato em 5 dias, né, os atos em geral em 5 dias, deve ser contado esse prazo de 5 dias a partir de que dia? Simples. Tipo assim, vamos supor que o juiz mandou o servidor praticar algum ato. Aí, quando o servidor tomar ciência dessa ordem,
vai contar os 5 dias, vai começar a contar os 5 dias para esse servidor praticar o ato. É assim que conta. Tá bom? E esse dia aí é dia útil, tá bom? Se o juiz mandar na sexta-feira, então o prazo vai contar, não vai contar sábado, não vai contar domingo, conta só segunda-feira. Tá beleza? Ok. Então é isso mais ou menos que eu tenho para te falar sobre o prazo dos atos dos serventuários. Existe 2 termos iniciais da contagem desse prazo de 5 dias ou do prazo de 1 dia. Quando o juiz ordena que o serventuário pratique um ato, o prazo vai começar a contar da data que o serventuário tomar ciência dessa ordem do juiz. Tá bom? Agora, quando não é o juiz que manda o servidor praticar o ato, é a própria lei que está mandando ele praticar o ato, aí o que vai acontecer? Aí o servidor terá que praticar o ato em 5 dias contados do último ato que ele praticou no processo. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos citar alguns exemplos? Olha só, primeiro exemplo. O juiz mandou o servidor, ou o serventuário, deixa eu apontar aqui, mandou o serventuário anexar um documento de um processo em outro processo. Então, foi uma ordem do juiz. 5 dias após ter o conhecimento dessa ordem, o servidor, o serventuário foi lá e fez a juntada que o juiz mandou. Tá dentro do prazo? Tá, então tá tranquilo, tá sossegado aqui. Se ele tivesse extrapolado em 6 dias, em 10 dias, 20 dias, 1 mês, 3 meses, aí ele ia sofrer um processo administrativo, tá bom? Tranquilo, isso aqui é sossegado, né? Agora vamos para o outro exemplo aqui, ó. 1 dia para a conclusão ao juiz, artigo 228, ó. O autor ingressou com uma ação judicial em processo físico, beleza, o processo não é eletrônico. O réu apresentou a contestação, ok. 1 dia após receber e juntar a contestação nos autos, o servidor fez conclusos os autos ao juiz. Então perceba que está dentro do prazo, porque ele recebeu a contestação, juntou nos autos e o último prazo que ele praticou foi a juntada da contestação nos autos. Então, a partir desse dia que ele fez a juntada, ele terá 1 dia para ele enviar o processo para o juiz analisar a contestação, analisar os autos por completo. Tá bom? Olha o outro exemplo. O juiz mandou o servidor anexar o documento de um processo em outro processo. 5 dias após ter o conhecimento dessa ordem, o servidor fez a juntada. Então, olha aí. Perceba que é uma ordem do juiz. O juiz mandou ele juntar, ele juntou e ele teve conhecimento da ordem e 5 dias depois fez a juntada. Está dentro do prazo, está tudo ok. Aí, 1 dia após a juntada, que foi o que o juiz pediu, aí ele tem que fazer a conclusão para o juiz. E ele fez a conclusão dentro de 1 dia, está dentro do prazo também. Assim, não tem muita dificuldade aqui no artigo 228, não, tá bom? Na verdade, o artigo 228 ele tem que ser lido juntamente com o artigo 233, porque o artigo 233 prevê a instalação do processo administrativo, tá? No caso de excesso de prazo, sem justificativa. Beleza? Ok. Então, vamos agora ler o artigo 228 e depois ler o artigo 233, para a gente responder a questão rapidinho? Vamos lá, então. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias. Então, os atos processuais em geral, 5 dias. Agora, o ato processual específico de fazer os autos conclusos para o juiz, aí não, aí é 1 dia, tá bom? De forma excepcional. Contado da data em que, aí tem 2 termos iniciais aí, que a gente explicou. Da data do ato anterior, se for a lei que mandar, e da data que ele tomar ciência, se for o juiz que mandar. Beleza. Então vamos lá. Contado da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei. Beleza. Se a lei mandou ele praticar o ato, então ele vai contar o prazo de 5 dias ou o prazo de 1 dia da data que ele praticou o ato anterior. Tranquilo. E 2, da data que tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Beleza. Tranquilo. Isso aqui não tem muita dificuldade, né? Agora vamos ao parágrafo primeiro. Ó. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Beleza. Quando o servidor
ele recebe a ordem do juiz, ele tem que falar qual foi o dia que ele recebeu a ordem do juiz, para depois poder saber se ele cumpriu a ordem do juiz dentro do prazo. Parágrafo 2º. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato do serventuário da Justiça. Aqui é o seguinte, quando for um ato eletrônico, quando for uma petição eletrônica, por exemplo, o advogado vai entrar com uma petição eletrônica, um pedido eletrônico, no processo eletrônico. Aí o servidor não precisa juntar a certidão no processo. O próprio advogado não precisa juntar a petição no processo. O próprio advogado vai anexar no processo e essa anexação aí da petição vai ser a juntada da petição no processo, tá bom? Tranquilo? Sem problemas. Então, nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática. O sistema já faz essa juntada automática. Tranquilo. Independentemente de ato do serventuário da Justiça. O serventuário da Justiça não precisa fazer nada, o próprio sistema faz a juntada e tá tudo certo. Beleza? Ok. Artigo 233, olha só. Perceba que a gente está no artigo 228, a gente pulou o artigo 229, o artigo 230, o artigo 231, o artigo 232, fomos direto para o artigo 233, que prevê as penalidades aí para o excesso de prazo. Olha só. Olha só. Artigo 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Beleza, o juiz tem competência para verificar se os serventuários cumpriram os prazos processuais. Tá. Parágrafo 1º. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo na forma da lei. Beleza. O serventuário vai ser punido na forma da lei, né? Punição administrativa, suspensão, suspensão, advertência, etc, etc. Beleza? Ok. Parágrafo 2º. Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente excedeu os prazos previstos em lei. Tranquilo, isso aqui também não tem muita dificuldade. O juiz pode mandar instaurar o processo administrativo de ofício, se ele descobrir sozinho, ou então, se ele não descobrir o excesso de prazo e as partes, ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública descobrir o excesso de prazo dos serventuários, aí o Ministério Público e as partes, ou a Defensoria Pública vai fazer um pedido para o juiz e aí o juiz vai mandar instaurar o processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor que extrapolou o prazo, né, do serventuário que extrapolou o prazo. Beleza? Então não tem muita dificuldade o artigo 228, não tem muita dificuldade o artigo 233. Basta você saber que o prazo vai ser contado do último ato praticado pelo servidor ou então vai ser contado de quando o servidor teve ciência da ordem pelo juiz. Beleza? E basta você saber que os atos em geral deverão ser praticados pelo serventuário em 5 dias. E os atos de conclusão dos autos ao juiz, aí é 1 dia só, tá bom? É isso que você tem que saber para você responder e ser feliz na prova. Então vamos responder agora a questão da prova? Olha lá. Vamos responder agora. TRF1 2017. O serventuário deverá remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia, tá certo? Contado da data em que tiver cumprido o ato processual anterior. Tá correto também, né? Quando é a lei que manda ele praticar o ato, né? Então, da data que ele concluiu o ato anterior, ele vai ter 1 dia para ele fazer conclusos os autos, ou então vai ter 5 dias para praticar o próximo ato de sua competência, diferente de conclusão dos autos. Beleza? Tranquilo. Até que tá tudo certo. Aí vem, o não cumprimento dessa regra sem motivo legítimo, perfeito, artigo 233, acarretará a instauração de processo administrativo. Perfeito. É exatamente o resumo do artigo 228 e do artigo 233 do CPC de 2015. Beleza? Tranquilidade. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta para falar mais regras importantes sobre o CPC de 2015 para a sua prova da CESP. Até logo então.